Queridos irmãos, a palavra do Senhor aqui está registrado de Mateus 26, 33. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Lucas 22, 33, ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. João capítulo 13, 37, replicou Pedro: Senhor, porque não posso seguir-te agora, por ti darei a própria vida. Então são palavras maravilhosas, fortes, de fé. Dá para imaginar o olhar fixo e confiante e a voz forte de Pedro, quando na noite antes da crucificação de Jesus Cristo, esse discípulo disse que jamais abandonaria Jesus. É um dos poucos episódios registrados em todos os 4 relatos do Evangelho do Novo Testamento. Estas palavras. E todos os relatos registram a mesma resposta de Jesus. Ele disse que Pedro o negaria 3 vezes naquela mesma noite. Mateus 26, 34, Marcos 14, 30, Lucas 22 e 34, ainda João 13, 38. Pedro não aceitou essas palavras de Jesus e insistiu que jamais negaria seu mestre. Só que na hora da provação, Pedro negou Jesus 3 vezes, porque ele fingiu na sua ignorância sobre Jesus e chegou a jurar e maldizer nas suas negações enfáticas de Jesus. Mateus 26, 69 a 74 está o registro, a hora da provação. Irmãos, amigos, às vezes nós temos até a nossa confissão de fé firme, forte, mas sempre eu falo aqui, eu já falei e vou repetir, lá em Isaías capítulo 56 e o versículo 11, isso aí é uma provação pesada para os dias de hoje. Nós encontramos a palavra de Deus dizendo que homens intitulados como pastores, conhecidos hoje pela palavra de Deus e reconhecidos como cães gulosos. Então, imagine quando a gente tem um cão grande, digamos assim, um cachorro, na nossa linguagem corriqueira, um cachorro bem grande, e tem aqueles pequenos. Quando o cachorro grande dá um latido, o pequeno se molha todo, de medo. É um negócio sério. Agora imagine na situação que nós vivemos hoje. Pedro negou Jesus 3 vezes, ele fingiu ignorância e chegou a jurar e ainda maldizer nas suas negações enfáticas de Jesus. É o que acontece na vida de muitos. Quando você aceita Jesus, eu estou aqui firme, forte, aceitei ao Senhor, ninguém me tira dos caminhos do Senhor, glória a Deus. Isso é lindo, meu irmão, que coisa maravilhosa. Mas aí chega aquele cachorrão grande, com um latido forte, aí você fica com medo. Termina você, às vezes, abandonando o caminho do Senhor para seguir o latido daquele que lhe fez medo. É uma coisa complicada. Meus irmãos, eu estou dizendo isso aqui porque conheço. Eu criei um cachorro muito grande aqui, tempos atrás. Passou um rapaz aqui numa bicicleta, barrou no bichinho, matou. Mas ele era um cachorro grande, sobressaía de todos, ao ponto de quando ele dava o latido, os outros se mijavam. É o que acontece na vida de alguns. Pedro, ele disse ao Senhor: ainda que seja necessário eu morrer, eu estarei contigo. O que aconteceu na hora da provação? Ele negou Jesus, ele ficou com medo. Pedro poderia ter cometido pecado maior. Depois de 3 anos acompanhando Jesus Cristo por perto, observando sua bondade, amor e perfeição moral, e especialmente depois de confessar com convicção sua fé em Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, lá em Mateus 16, 16, como este apóstolo chegaria a negar conhecimento de Jesus? Como ele disse que nem conhecia. Será que o pecado de Judas, que admitiu o conhecimento, mas entregou Jesus aos seus inimigos, foi maior? É difícil ver muita diferença nos pecados destes 2 apóstolos. Lucas
é o único dos 4 evangelistas a contar um fato especialmente interessante sobre aquela noite. Durante a série de julgamento de Jesus, houve um momento em que Jesus fixou os olhos em Pedro e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como acontece isso, Senhor? O que é que está acontecendo comigo? Glória a Deus. Irmãos, amigos, Jesus fixou os olhos em Pedro e se lembrou da palavra do Senhor. Como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Lucas 22, 61. Jesus conhecia o coração de Pedro e não precisava olhar para saber o que acontecia com este apóstolo. Mas, naquele momento, Pedro sabia que Jesus olhava para seu íntimo e viu os seus atos de traição. Essa é a realidade. Quando Pedro enxergou o tamanho do seu pecado contra Jesus, ele saiu e chorou amargamente. Mateus 26, 75. Ele havia chegado ao fundo do abismo de afastamento do Senhor, como muitos também têm acontecido isso. Depois da sua ressurreição, Jesus Cristo convidou Pedro a receber o perdão e se reconciliar com ele, porque Jesus é bom demais. Glória a Deus. Logo depois de sair do túmulo, Jesus mandou uma mensagem para os apóstolos. Ele destacou ali a Pedro. Marcos 16 e 7. Vão dizer aos meus discípulos que eu ressuscitei, e a Pedro. Pedro estava desviado. Por isso que ele disse os meus discípulos e a Pedro. Pedro bem sabia que merecia a censura e até o castigo divino por seus atos. Mas esse, assim mesmo, não tentou fugir do Senhor. Essa é a grande diferença entre Pedro e Judas Iscariotes. Ficou com os outros apóstolos quando Jesus apareceu a eles, conforme Marcos 16, 14. Estavam lá. Durante 6 semanas, Jesus andou com seus 11 apóstolos. Pedro viu novamente as provas da sua divindade e seu caráter, aleluia, caráter misericordioso. Mas Jesus sabia que Pedro, ele precisava ouvir as palavras de aceitação e não deixou a terra antes de confirmar para Pedro a sua graça e perdão. Glória a Deus. O homem que negou a Jesus 3 vezes teve a oportunidade de afirmar seu amor por ele 3 vezes também. E ouviu 3 vezes a chamada do seu Senhor ao importante trabalho de apacentar as suas ovelhas. Porque diz a palavra de Deus que ele disse: Pedro, tu me amas? E ele ama o Senhor. 2ª vez, Pedro, tu me amas? Ele disse: amo o Senhor, aleluia. 3ª vez, Pedro, tu me amas? E ele chorou e disse: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Então é aquele que foi consagrado a pastor, chamado por Jesus. Como você, meu irmão, é chamado para auxiliar. Como você é chamado para diácono. Como você é chamado para presbíteros. Como você é chamado para um missionário, missionária. E aquele apóstolo, apesar de ter vacilado terrivelmente na noite do julgamento de Jesus, ouviu a afirmação do Senhor de que ele continuaria fiel até a morrer por Jesus Cristo, conforme João 21, 15, 19. Aleluia! Isso faz a gente chorar, isso toca no coração da gente, ver um homem que havia confessado que jamais negaria Jesus. Suas palavras foram bem explícitas quando ele disse: ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Ele disse também, glória a Deus, ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. E ele ainda falava: Senhor, porque não posso seguir-te agora, por ti darei a própria vida. Um homem desse estava, nas suas palavras, pronto. Mas Jesus conhecia o coração, sabia que ele não estava pronto. Logo após a ascensão de Jesus, Pedro começou a pregar as boas novas do Senhor. Aleluia! Agora sim, vivificado, restaurado. Aleluia! Ele pregou sobre Jesus
que se fez carne, viveu como homem sem pecar e morreu na cruz, para estender sua misericórdia para todos se mostrarem dispostos a se converter ao Senhor. Ele pregou o evangelho da graça de Jesus, porque ele mesmo recebeu esta graça. Pedro, um fraco e desprezível pecador, foi perdoado pela misericórdia de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pedro achou a graça, encontrou-se com Jesus, glória a Deus, e foi um encontro maravilhoso de transformação, de rejuvenescimento da sua fé. E ele ali marcou, observando que nas epístolas de Pedro, ele declara-se um fiel homem de Deus, andando nos caminhos do Senhor. Então nós precisamos também, em o nome de Jesus, nos manter fiéis ao nosso Deus, como nós encontramos a Cristo, porque ele primeiro nos encontrou. Não vamos usar nossas palavras de não deixar Jesus por nada, de uma forma mera e também de uma convicção de fé fraca. Mas devemos apenas seguir fielmente, de cabeça erguida, em momentos de cabeças baixas, na presença do Senhor, mas na presença de um mundo cruel, pecador, de pessoas ruins que aí está, levantar a cabeça e mostrar que nós temos um Cristo que nos reconciliou, que nos tirou das trevas, que nos chamou para o seu ministério, que nos chamou para pregar a sua palavra, assim como Pedro, que havia negado. Jesus o reconciliou. Vou dizer aos meus discípulos que eu ressuscitei, e também a Pedro. Agora é dizer, meu povo, que eu ressuscitei. E aqui estamos, como Pedro também, aleluia, que agora reconciliados com Deus, possamos também falar que Deus é o Senhor e Ele pede a santificação. Como Ele disse, sede santo, porque eu sou santo. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Todos os relatos registrados nos livros do Novo Testamento, glória a Deus, 3 vezes, naquela mesma noite, em Mateus capítulo 26, Marcos 14, Lucas 22 e 34, João 13 e 38, Pedro não aceitou essas palavras de Jesus e insistiu que jamais negaria seu mestre. Quantas vezes também nós somos advertidos para não deixar o Senhor. E não, eu não deixo por nada, eu estou aqui. Quando a gente pensa, aquela pessoa já está muito distante. Por essa causa nós estamos aqui falando dessa fraqueza de Pedro e desse grande amor, da misericórdia de Deus que alcançou a Pedro. Pedro achou a graça. A hora da aprovação chega. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele fingiu ignorância sobre Jesus e chegou a jurar e maldizer nas suas negações enfáticas de Jesus Cristo, dizendo, nem conheço este homem. É triste e é lamentável. A mulher disse, quando ele estava lá no pátio da casa do rei, olha, esse homem é um homem dos discípulos do Senhor, pois até a sua fala denuncia. Porque, irmãos, a fala do homem de Deus denuncia quem ele é. Quando nós falamos a verdade, a gente conhece. É muito triste para aquele que se transforma para poder pregar a palavra de Deus. Do jeito que eu falo aqui, eu falo em qualquer lugar. Mas tem pessoas que ao falar a palavra de Deus, ele fica amunhecado. Ele acha que vai ganhar as pessoas, não é com a palavra de Deus, mas com a sua falta, aquela falha que ele tem em querer transparecer que é bom, que é educado, é meigo, é suave. E nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para lhe mostrar que importa que o Senhor de Jesus cresça e que nós diminua. Eu quero que seja assim como João falou. E que importa aqui é falar a palavra. A palavra é a verdade. Ainda que todos tropecem, todos serás para mim uma bênção. Eu jamais tropeçarei, disse Pedro. Ainda falou também, eu jamais me escandalizarei. Estou pronto a ir até a morte contigo. Ele falou tudo isso. Senhor, porque eu darei até a minha vida. Assim, meus irmãos, nós devemos estar, não dessas palavras enganosas, como Pedro falou, mas sim seguir de coração, pedindo a misericórdia do Senhor, como lá em Lucas capítulo 18. Um homem que se exaltava. Ah, Senhor, eu não sou como este aqui. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu sou uma bênção. Já o outro lá distante, batia no peito. Oh, Senhor, tem misericórdia de mim,
que sou um pobre pecador. É isso, meu querido rádio ouvinte amigo, que nós temos que fazer, é pedir a misericórdia do Senhor, reconhecendo que somos pecadores e precisamos de um Deus vivo, maravilhoso, aleluia, que fez os céus, a terra, o mar e todas as coisas que neles há. É desse Deus que nós precisamos, é esse Deus que enviou o seu Filho para nos salvar. É o Senhor que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu irmão, venha a Jesus, tá bom? Então fique na paz, vamos orar para que Deus nos abençoe hoje e sempre. Querido Deus, maravilhoso Pai que está no céu, te agradeço, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado e nos tem feito viver. Nesse momento, meu Pai, nós queremos pedir em nome de Jesus, que o Senhor abençoe todos aqueles que nos ouvem, aqueles que necessitam de paz, necessitam de reconciliação. Derrama bênção, meu Pai, sobre a vida de cada um. Te peço e agradeço em o nome de Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém.